Isaías, capítulo 59, acompanha comigo o versículo número 2, que diz o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por que muitas vezes a nossa oração parece que não é ouvida por Deus? Porque muitas vezes quando nós nos colocamos para orar, para clamar, nós sentimos que Deus não nos ouve. Por conta desse versículo. Porque a maldade separa eu e você de Deus, e os pecados escondem o rosto dele de nós. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que o inimigo, diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem um inimigo. Se você achou que vivia paz e amor com todo mundo, eu quero dizer que isso não é verdade. Você tem inimigo. Você tem inimigo. Todo mundo aqui que ama a Deus tem inimigo. Tem alguém aqui que ama a Deus, pode dizer amém? Amém. Se você ama a Deus de verdade, você pode dizer aleluia? Aleluia. Então eu quero te dizer que você tem inimigo. E nós estamos vivendo um tempo em que o inimigo está furioso, porque nunca se converteu tanta gente a Cristo como nos últimos tempos. Eu não estou aqui dizendo que tipo ou que qualidade de crentes estão se convertendo, mas eu tenho alguns dados aqui para dar para você. Na década de 90, na década de 80, 6,6% da população brasileira era tida como evangélica. Na década de 90, quem nasceu na década de 90 aqui, ó? De 80, quem nasceu na década de 80? 70. Tem um monte de velho aí. Na década de 90, 9% da população brasileira era tida como evangélica. Olha que acréscimo. 6,6%, 10 anos depois subiu para 9%. O ano 2000, 22% da população já era considerada evangélica. E atualmente diz-se que nós somos mais de 25% da população do Brasil. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Nos últimos 10 anos, mais de 60% de crescimento. E se nós temos um inimigo porque servimos a Deus, esse inimigo está furioso, querendo matar você, roubar você e destruir você. Todos esses dados, a fonte está lá no IBGE. E por conta desse crescimento, a atuação do diabo, do inimigo das nossas almas, também se intensificou demasiadamente, levantando, aumentando os números de casos de escândalos e de pecados cometidos como pessoas como eu e você. Crentes, crente comete pecado? Sim ou não? Tem gente que tem medo de falar, né? Ei, a Bíblia diz que só houve um justo e não haverá outro. Isso significa que nos colocam no mesmo balaio. Nós somos pecadores. Olhe para a pessoa que está dizendo e diga: você é pecador. E o que é pecado? A pergunta que não quer calar essa noite é: o que é pecado? Pecado, querido, é tudo aquilo que separa a pessoa de Deus. Quando você começa a se sentir muito distante de Deus, quando você começa a achar que Deus não está nem aí para você, eu quero te dizer que você corre o grande risco de estar vivendo em pecado. Porque o pecado afasta as pessoas de Deus. O pecado é errar o alvo, e o alvo é Deus. E eu quero te dizer que a incredulidade e os prazeres nas coisas desse mundo estão desviando o ser humano do verdadeiro Deus e os levando para o falso Deus, que é o eu. Muita gente está pecando por conta de satisfazer o Deus próprio, a pessoa própria, se desviando da vontade de Deus. E eu quero que você entenda que existem 3 coisas, 3 forças que lutam para fazer você pecar. A carne, ela luta desesperadamente para fazer você pecar e se distanciar de Deus. São as tendências pecaminosas, a falha propriamente dita.
A segunda força é o mundo, porque as circunstâncias que acontecem nesse mundo, muitas vezes nos levam a pecar. E a terceira grande força é o próprio diabo, através das influências malignas do inimigo, diretamente contra as nossas almas. E aí eu te pergunto, estamos num projeto denominado Porta do Céu, onde nós queremos colocar o maior número de pessoas que adentrem por essa porta para conhecer o caminho, o único caminho chamado Jesus. Mas o que adianta uma porta se ela está fechada? Quando nós nos deparamos com uma porta e queremos passar por um caminho, ou a gente arromba essa porta, ou a gente não consegue entrar para o caminho. Eu lembro quando nós viemos para essa igreja, era tanta porta fechada, que teve um dia que eu e o apóstolo saímos andando aqui pela igreja, e ali tinha esse corredor e tinha uma porta fechada, trancada. E a gente ficou perguntando, ele perguntou, sabe para que serve essa porta? Sabe onde vai levar? Não. Tem chave? Procura a chave. Não tem chave. Vamos arrombar essa porta. E eu na frente do chefe falei, meu Deus, eu não posso passar vergonha agora, né? Esse negócio de empurrar a porta e não abrir, eu tenho que ser macho. Meu irmão, deu uma pesada na porta, que arregaçou a porta. Sabe o que tinha lá dentro? Nada. Absolutamente nada. Mas uma porta fechada te impede de chegar a alguns lugares. E eu quero te dizer nessa noite, que o pecado fecha a porta para o caminho chamado Jesus. Quantos aqui são portas do céu, digam amém. Mas se você estiver em pecado, você está fechado para apresentar pessoas ao caminho. Então nessa noite eu quero falar sobre algumas coisas. Quem é o pecador? Quem é o pecador? E alguns sabichões aqui podem dizer, é o cara lá da minha escola, o cara da minha faculdade, ele é pecador. Pecador, pastor, é aquele cara que não me dá lanche na hora do intervalo, é pecador. Pecador, pastor, sabe quem é? É o meu vizinho que coloca axé para escutar às 7 horas da manhã. Ai, Deus tenha misericórdia do meu vizinho. Meu vizinho tem uma criança que se chama Sofia. Sofia de quem, minha filha? Ela se chama, acho que é Laís. Não, mas é a outra Laís. Ela apanha o dia inteiro, irmão. Ela merece, porque ela apronta o dia inteiro. Quem é pecador? A Laís. Quem que é pecador, pastor? Romanos 3:23, sabe o que diz? Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Sabe o que isso significa? Que não é só o seu amigo da universidade, não é só o seu colega de trabalho, não é somente o seu vizinho, mas você também é pecador. Eu também sou pecador. Todos são pecadores. Romanos 3:10 diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, você não é justo, você é pecador. Todo ser humano, embora tendo sido criado por Deus para a perfeição, com o pecado deixa a sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal por si só. Por quê? Porque não há nenhum justo, como está descrito aí em Romanos capítulo 3, versículo 10. Queridos, ninguém pode dizer que não é pecador. Porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 10 está dizendo o seguinte: se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso significa que mesmo você, um dia tendo levantado a sua mãozinha e
declarado Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você continua sendo humano. E se você é humano, você continua sendo pecador. E a pergunta que eu comecei nesse primeiro tópico foi a seguinte: quem é pecador? Você pode, por favor, levantar sua mão? Isso mesmo. Você é pecador. Tanto quanto eu, ou mais do que eu, ou menos do que eu. Mas todos nós somos pecadores. Não existe níveis de pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecado ou pecado, não. Tudo é pecado. Todos os pecados nos afastam de Deus. Todos os pecados. Não existe diferença de pecado. Aquele matou, então ele é muito pecador. Aquele só roubou, é mais ou menos pecador. Aquele furtou, então ele é quase nada pecador. Não existe isso. Todos somos pecadores. O que existe a diferença é a consequência do pecado. A consequência do pecado é que faz com que tenham dimensões. Mas para Deus, todos nós somos pecadores. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: em nome de Jesus, diga para ela, em nome de Jesus, seja remido pelo sangue do Cordeiro de todo pecado. Você pode dar um aplauso pelo sangue do Cordeiro? Então você já entendeu que você é pecador. Mas eu vou para a igreja, pastor. E daí? Continua sendo pecador. Mas eu sou líder de célula. E daí? Continua sendo pecador. Mas eu vou para as reuniões. É pecador. Porque todos nós somos pecadores. Segunda pergunta. Você já descobriu quem é pecador? Então a segunda pergunta que eu faço: de onde vem o pecado? Alguém aqui é capaz de me dizer de onde vem o pecado? Ah, pastor, o pecado vem do inferno. O pecado vem das trevas. De onde o pecado vem? De onde? De onde? Do diabo. O diabo desgraçado. É dele que vem o pecado. É? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 7. De onde vem o pecado? Tudo isso para te dizer que nós precisamos ser portas abertas, para que pessoas possam ir para o céu. Marcos capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tudo isso que eu li aqui são pecados. E sabe de onde vem o pecado? Olha para o irmão santinho que está do seu lado e diga para ele: do seu coração. O pecado vem do homem. E não é do sexo masculino, estou falando do homem, do ser humano, de nós, do nosso coração, do nosso interior, brota o pecado. Então, da onde vem o pecado? O pecado vem de dentro de nós. E por causa do pecado, queridos, a criatura de Deus não consegue refletir a imagem do Criador. Pois o pecado, ele corrompe o centro da sua natureza e destrói significativamente sua capacidade de ser bom e de ser obediente. Por isso, queridos, o mal passa a acompanhar a sua vida, agindo de maneira pecaminosa e constante. Cada pessoa peca de acordo com as suas fraquezas e desejos carnais. Aonde eu quero chegar? De onde vem o pecado? Das nossas vontades, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos. É daí que começa o pecado. Quando a gente começa a querer aquilo que não é correto, ilícito, o pecado começa a brotar dentro de nós.
Quando nós começamos a desejar aquilo que não é correto, o pecado começa a brotar dentro de nós. E aí a porta começa a se fechar. A porta começa a se fechar. E aqueles dados que eu mencionei, nos últimos 10 anos, 60% de acréscimo no número de crentes, vai por água abaixo, se nós não fizermos alguma coisa. Eu conversei com a pastora essa semana, conversei com a equipe, com a banda, e conversei com alguns líderes. Acho que eu conversei com todo mundo. Vocês não têm ideia como tem sido difícil ministrar. Vocês não têm ideia como tem sido difícil discipular. E isso não acontece só aqui. Em Hortolândia, quando nós tivemos o culto no último dia 29 de abril, os céus estavam fechados. O último sábado em que nós estávamos aqui reunidos, os céus também estavam fechados. Eu conversei com o Neto, ele estava no Rio de Janeiro, ele disse: pastor, estou mal, eu não estou me sentindo muito bem, parece uma opressão, algo muito difícil de romper. Eu disse: não se preocupe, porque não é só você. Nós estamos vivendo um tempo de visitação, de opressão do inferno, para impedir que as portas sejam abertas e que muitas pessoas venham conhecer o caminho que se chama Jesus Cristo. Meu irmão, e sabe o que faz uma porta como eu e você se fechar? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o pecado. O pecado. O pecado. Você sabe quem é pecador? E você sabe de onde vem o pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meu irmão, o pecado não acontece instantaneamente. E toda vez que eu falo de instantâneo, eu me lembro de miojo, não sei porquê. Será que eu não penso só em comida? Mas o pecado não acontece instantaneamente. A palavra de Deus diz aí que você se engravida do pecado. Você pensa no pecado. Você deseja o pecado. Você trabalha o pecado até que o pecado se concretize. E sabe o que nós temos sentido e percebido? É que Satanás tem lançado flechas, setas na mente dos crentes, para fazê-los engravidar do pecado. Para quê? Para fechar as portas, para que não haja salvação, e para que nós sejamos uma vergonha no que diz respeito a crescimento. Os muçulmanos estão crescendo absurdamente. Não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, mas jovens brasileiros estão se alistando para servirem junto aos muçulmanos, indo para a Turquia, indo para a Síria, para servir no mesmo exército que os muçulmanos estão servindo, para servir a Alá. E as setas que nós temos percebido contra a igreja, contra a juventude, contra nós, são setas para nos fazer desanimar, para que as portas sejam fechadas e o pecado entre através de um pensamento. Ninguém está dizendo aqui, preste atenção nisso por favor, o pecado não é pecado só quando ele é consumado. Se você desejar, imaginar ou pensar, você já está engravidando dele, e você já está correndo o risco de sofrer as consequências. Traição não é simplesmente no ato. A traição acontece antes do ato, quando você deseja. O roubo não acontece simplesmente no fato, mas quando você já engravida do pecado. Queridos, aí
em Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, nós podemos entender que o pecado começa dentro de cada um de nós. Por isso é importante que você se cuide. O que é que tem sondado o seu coração? O que é que tem feito ferver o teu coração? O que tem ocupado a sua mente nos últimos dias, nas últimas semanas e nos últimos meses? Quando nós cantamos aqui que muralhas vão cair, elas precisam cair, mas isso depende de você, a decisão é tua. E a melhor maneira de nós identificarmos se nós estamos grávidos do pecado, ou se nós estamos efetivamente pecando, é se nós estamos distantes ou próximos de Deus. Só você pode fazer essa leitura. Só você pode entender e reconhecer como está a sua vida. Então eu peço que você pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, você está perto ou longe de Deus? Então você já descobriu quem peca e de onde vem o pecado. Agora, nós vamos descobrir o que acontece com quem peca. O que acontece com quem peca, irmãos? Tem alguns mais radicais que dizem, vai para o inferno, né? Vai queimar no inferno. Eu vou te dizer, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Antes de haver o pecado, o homem e a mulher tinham sido criados para viver eternamente. Lembra disso? Lá do Jardim do Éden. Deus criou o homem e a mulher, e eles podiam viver livremente. Eles podiam viver fazendo o que quisessem. No encontro de homens, quando eu tenho a oportunidade de ministrar sobre isso, é muito interessante que eu dou uma aula. Quem teve comigo no encontro de Deus com homens, eu falo que lá no jardim, Deus deu todas as possibilidades para que eles fossem felizes. Eles tinham verdura, fruta, legumes. Imagino que tinha até boi, né? Pé de picanha. Então, eles comiam alface, né? Comiam maçã, laranja, picanha. Aí eu falei, tinha Eva também. Entenderam? Está gravando isso, né, irmão? Pois é, então não posso falar. Mas você entendeu, né, Getúlio? Comia o pé de picanha, né? Alface, né? Tinha laranja, tinha Eva, né? Podia. Não tinha pecado. Mas Deus chegou e falou assim, dupla. Vocês podem fazer o que quiser. Picanha, Eva, alface, tomate. No dia seguinte, de novo, Eva, picanha, tomate, alface. No outro dia, vai Eva de novo, picanha, alface, tomate. Mas, da árvore do conhecimento, não. Entenderam? Dupla de 2. Sim, senhor. O que eles fizeram? Adão deixou a Eva de lado, picanha de lado, alface de lado, pimentão de lado, e foi na árvore, justamente naquela que não podia. E eles pecaram. Desobediência, meu irmão, desobediência. Foram condenados à dor, a sofrimento e morte. Diga misericórdia. Porém, o plano A não deu certo, entrou o plano B. E Jesus também está dizendo para você, você também pode. Alface, tomate, cebola, pepino. Quantos casados tem aqui? E ela também. Os solteiros esperem, porque não está no tempo certo, está verde. Comer fruta verde dá dor de barriga, irmão. Vocês estão me entendendo? Solteiros, faça assim, solteiros, só os solteiros. Fica com a mão levantada assim, solteiros. Ei, não come fruta verde, dá dor de barriga, entenderam? Ok? Você que é solteiro come alface, tomate, cebola e pepino. Os casados, faz assim. Casado, faz lição de casa, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor se você me entendeu, por favor. O que acontece com quem peca? O salário do pecado é a morte.
Vocês já assistiram aquele seriado Walking Dead, é isso? Aqueles zumbis. Não tem nada pior do que aqueles zumbis morto-vivo. Eles estão mortos, mas estão vivos. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Não dá. Eles não têm vida, mas eles vivem. Queridos, qual é a consequência do pecado? É a morte. E eu falei de zumbi porque não tem nada pior do que alguém vivo, mas morto por dentro. Está vivo, come, bebe, dorme, faz xixi, cocô, faz de tudo, mas vive como se estivesse morto, sem objetivo, sem finalidade, sem alegria, sem prazer, sem satisfação, somente está vivendo um dia após o outro. O salário do pecado é a morte. E eu quero te dizer que se você continuar vivendo em pecado, ou se você decidir pecar, você vai morrer espiritualmente, vai ser um zumbi, vai comer, vai viver, mas por dentro você vai estar morto, não tem alegria, não tem satisfação, não tem prazer, porque o salário do pecado é a morte como consequência do pecado, e ela se manifesta de diversas maneiras, porque o diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir, segundo está lá em João capítulo 10, versículo 10. O pecado, meu irmão, tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que as pessoas vivam infelizes, trazendo vícios, trazendo doenças, enfermidades, que matam o corpo, que matam e destroem a alma, que dizimam a família, que destroem os sonhos. O pecado gera morte em todos os níveis e em todas as áreas. Então, queridos, você já aprendeu o que é pecado, quem é pecador, de onde vem o pecado e também o que acontece com quem peca. E agora a última coisa. Tem solução para a minha vida, pastor? Eu já descobri que sou eu. Eu já descobri que vem de mim. Eu já descobri o que vai acontecer comigo. E agora, tem jeito? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, tem jeito. Tem jeito. O mais importante é você saber que você é pecador. O mais importante é você saber que o pecado vem de você. O mais importante é você saber o que acontece com quem peca. Mas o mais importante de tudo isso é você saber que existe solução para isso. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Você acha mesmo que Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, iria criar você para viver nessa terra para sofrer? Você acha de verdade que Deus, na sua suprema excelência, Criador de tudo e de todos, iria colocar você nesse mundo para comer o pão que o diabo amassa? Você acha de verdade que esse Deus é justiceiro, malvado? Não. Deus colocou você nesse mundo para que você seja feliz. Você pode dizer amém? Amém. Deus colocou você nesse mundo para que você coma o melhor dessa terra. Você pode dizer aleluia? Deus colocou você nesse mundo para que você passe por uma porta, entre num caminho chamado Jesus Cristo e tenha direito à vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? A última coisa, pastor, então existe solução para mim? Eu já roubei, eu já matei, eu já adulterei, eu já fiz de tudo de errado. Tem jeito para mim? Tem! Para o pecado não tem jeito, irmão. Para o pecado não tem. Para o pecado não existe solução. Mas para o pecador tem. Salmo 86, 5 diz o seguinte: que o Senhor é perdoador, que o Senhor é rico em graça, para com todos aqueles que o invocam. Deus, Ele perdoa, e Ele tem graça para derramar sobre todos aqueles que o invocam.
Se todos nós somos pecadores, e não temos como fugir do pecado, porque ele vem de dentro de nós, e corremos o risco constantemente de morrer no pecado, então nós precisamos de uma solução. E é essa solução que você veio aqui hoje para aprender, para te dar destino para uma nova vida, para transformar a sua história. São 3 coisas básicas que você pode fazer para mudar a sua trajetória. A primeira coisa é você se arrepender. Marcos capítulo 1, versículo 15, diz: arrependei-vos e creia no Evangelho. O arrependimento faz com que a pessoa desista daquilo que fez e perca o prazer e a vontade de continuar pecando. Só que isso não parte de você. O pecado parte de você, mas o arrependimento não parte de você. Olha que incrível isso. O que acontece de ruim, que é o pecado, parte de dentro de nós, mas o arrependimento não vem de dentro de nós. Sabe o que nós precisamos para que gere arrependimento dentro de nós? Nós precisamos do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não se arrepende do pecado. Quem não tem o Espírito Santo dentro de si, à sua disposição, não consegue se arrepender. Consegue no máximo ter remorso. Sabe a diferença do remorso e do arrependimento? O remorso, você fica mal por ter feito algo que não deveria. Você fica chateado, angustiado. Você fica magoado. Mas a primeira oportunidade, volta a fazer de novo. Arrependimento não. Arrependimento é algo que é gerado pelo Espírito Santo em nós. E a gente fica mal, a gente fica chateado, a gente fica arrasado. Mas nós não voltamos a cometer o mesmo erro e o mesmo pecado. O Evangelho de João capítulo 16, no versículo 8 diz o seguinte: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que nós geramos o pecado. Sabemos as consequências desse pecado. Então nós precisamos de um antídoto. Nós precisamos nos arrepender. E além de nos arrependermos, nós precisamos confessar. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como fruto do arrependimento, a confissão é contar o que você fez para Deus em oração, pedindo perdão. E a última coisa, se arrepender, confessar e abandonar. Abandonar. João capítulo 8, versículo 11. Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Após se arrepender, após confessar o seu pecado, você precisa abandonar, lutar contra o pecado. Essa luta, ela é contínua, e nós precisamos continuar fugindo dia após dia de tudo que nos faz ficar longe, distante de Deus. Se é o seu trabalho que te faz pecar, peça outro emprego. Se é o teu relacionamento que te faz pecar, peça para Deus acabar com o seu relacionamento. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Tudo que te faz pecar precisa ser colocado de lado, precisa ser abandonado.
Eu quero pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa. Nós estamos num projeto chamado Porta do Céu, onde pessoas vão passar por essa porta, e essa porta é você. As pessoas vão conhecer Jesus através de você. As pessoas vão querer o caminho e vão entrar por esse caminho através de você. Mas uma porta fechada pelo pecado não serve para nada. Uma porta fechada pelo pecado não cumpre com o seu papel aqui. E hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar, pecador, para te lembrar, pecador, para te lembrar, pecador, que você não pode estar fechado, mas você precisa estar escancarado, para que as pessoas passem por você, encontrem o caminho e encontrem a salvação através de Jesus. A solução para o pecado é se arrepender, é confessar o teu pecado e abandonar o pecado. Crer que Jesus morreu para nos perdoar dos pecados e pedir perdão ao Criador. O filho pródigo fez isso. Lembra do filho pródigo? Ele fez exatamente isso. Viveu o que viveu, fez o que fez, mas no seu retorno ele se arrependeu, ele confessou e ele abandonou a sua vida. Deus hoje, Ele quer continuar com o projeto original. Deus quer dar continuidade ao projeto original. Quer ter colocado você nesse mundo para que você tenha direito a comer o melhor dessa terra e a desfrutar daquilo que Ele tem de mais excelente para você. Mas depende de você. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E você, de uma maneira sábia, movido pelo Espírito Santo, que foi deixado pelo próprio Jesus, para te tocar nessa hora, te incomodar, diante dos pecados, que tem fechado a sua vida, para que você se torne uma porta do céu. Você pode sair desse culto totalmente transformado. Você pode sair desse culto totalmente tomado pela presença de Deus. Mas você precisa se arrepender. Você precisa confessar o teu pecado a Deus. E você precisa decidir abandonar esse pecado. Reflita sobre isso em nome de Jesus. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm,
me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Nós reconhecemos o que é pecado. É tudo o que nos afasta de Deus. Nós descobrimos também quem são os pecadores. Somos nós, eu e você. Nós descobrimos também essa noite, além do que é pecado, quem é pecador, de onde vem o pecado, que vem de dentro de cada um de nós. E nós aprendemos hoje também quais são as consequências do pecado. A minha pergunta hoje para você: qual a distância que você está de Deus hoje? Será que Deus consegue ouvir a tua oração, o teu clamor, a tua petição? Será que Deus consegue enxergar o teu sofrimento, a tua angústia? O que eu quero te dizer é o seguinte: existe uma ponte, alguém que liga nós a Deus, que é um caminho chamado Jesus. Através desse caminho, através de Jesus Cristo, nós obtemos muitos benefícios, dentre eles a salvação, entre eles as tuas súplicas e o teu clamor, que através do Espírito Santo vão ser levados ao Pai. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Talvez você estivesse tão longe de Deus, que não sabia que existe uma ponte, um caminho chamado Jesus, que pode te dar acesso total, completo. E essa noite eu quero dar a oportunidade a você, a ficar bem próximo a esse Deus, para ouvir as tuas súplicas, o teu clamor, e mudar completamente a tua vida, a tua história e a da tua casa. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com as nossas bocas que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que a partir daí Deus muda a nossa história. Então eu vou pedir para você que estava longe de Deus, mas que quer livre acesso a Ele, para mudar a tua história, que você repetisse essa oração. Diga para Deus, aí no seu lugar, diga: meu Deus, nesta noite, eu te agradeço pela oportunidade em conhecer o Senhor, e saber que o Senhor está disposto a mudar a minha vida, transformar a minha história, e me dar direito à salvação. Por isso, eu abro meu coração para receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e para que eu tenha direito a uma herança de paz, alegria, regozijo e salvação. Eu te amo, Deus. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida.